E chegamos aqui na número 119. Na capa aqui, ó, já mostrando o T-Rex de The Lost World, ali, o Mundo Perdido, a continuação de Jurassic Park. Com também, ó, a presença de Space Jam, que já demos umas caras com ela lá na Herói 101, desse formatão, trazendo mais Yu Yu Hakusho. Começa o Torneio das Trevas, Jack Chan, Vertigo, né, o selo da DC ali, Japão direto, com algumas coisas referentes direto de lá. Depois da vinheta pra gente comentar um pouco, porque eu tenho uma historinha bacana sobre essa revista aqui. Vamos lá. Então, caramba, sobre essa revista 119 tem uma história muito interessante, porque eu custei, para falar a verdade, eu não a encontrei nas bancas na época de lançamento, lá no meu bairro, e nos bairros vizinhos, procurei ela muito. Aí eu dei uma viajada para uma competição, voltei, um aluno meu, comprou ela para mim, sabendo que eu estava atrás dela, ele estava em outra região, lá de BH mesmo, né, e tal. Eu morava em Belo Horizonte na época, hoje eu moro aqui mais na região metropolitana. E aí, bicho, ele comprou e me deu de presente. No dia que chegou lá, chegou o professor aqui, ó, eu encontrei a 119. Eu, cara, muito obrigado, valeu demais, nossa. Foi assim, um presente dado com muito carinho, tínhamos uma amizade enorme. Ele é até um que a gente ficava conversando sobre quadrinho, ele que me emprestava os quadrinhos dos melhores do mundo ali, da DC, que tinha sido lançado ainda no formatinho. Ele que curtia muito quadrinho também, grande Marcelo, cara, um abração pra ele, se estiver vendo esse vídeo aí, ó, valeu Marcelo, tá? Agora, abrindo ela, tal, tem uma outra coisinha bem especial pra mim, eu vou falando pra vocês aqui durante o vídeo, vamos lá então, ó. Olha como é que já muda, hein? Aqui atenção, card maníaco, sabe onde cards importados tem em português, pô, R$1 o envelope, aí mostra aqui, né, da Panini, olha que legal, hein, cara, mostrando aqui, ó, as bancas, né, da região lá de São Paulo, onde estavam vendendo esses cards. Legal. E aí veio o editorial para essa página aqui, trazendo as novidades da edição com mais uma aqui do Odair Braz, né? Spielberg é realmente um gênio de cinema. Isso é fácil de dizer hoje em dia. Depois do diretor ter feito a lista de Schindler, filmaço realmente, né? Sobre os judeus da Segunda Guerra Mundial, mas quando eu era adolescente, ele não era bem assim. Ah tá, aqui ele ia falar um pouco das outras coisas também, né, cara, que ele curtiu, né, e aí foi se falando, que no tempo ali da década de 80, ele tinha duas turmas bem diferentes, uma era da escola, um monte de moleques, na praia, Bispo Butterhead, e a outra era um pessoal que morava no bairro, eles eram um pouco mais velhos e curtiam MPB, cara, é muito aquele nicho realmente, né, quando você ali é jovem, você tá numa galera e tem sempre ali, ó, uma galera diferente e gosta e curtia estilos diferentes de passatempo e tal. Isso acontecia demais da conta. Nossa, eu mesmo nem sei. Na época de adolescência ali, era cada turma assim. E mesmo assim, bicho, era poucas pessoas do meu meio assim que tinha a revista Herói, assim como eu. Então a gente trocava muita ideia ali, emprestava minhas revistas, me emprestavam outras. Igual o do próprio Marcelo. O Marcelo colecionava quadrinhos, então ele me emprestava quadrinho, me emprestava revista pra ele. Era bem desse jeito, realmente. Agora aqui, ó, sobre a TV, Pamela Anderson troca de praia. Vem aí o novo Havaí 5.0. Gente, aqui eu não lembro realmente se ela chegou a fazer. Eu lembro da série Havaí 5.0 que saiu depois uma nova versão, né, realmente. Mas eu não me lembro da Pamela Anderson nela. Sobre a Nikita chegar ao Brasil, o canal da Warner traz a nova série da heroína, a espiã e tal. Eu lembro dessa Nikita, se eu não me engano, ter passado na Rede Globo, tá? Série muito bacana lá, Femme Nikita, ok? Só que na Warner ela passava, era à noite. Na Globo, se eu não me engano, era tipo uma sessão aventura que passava de manhã. Aqui terminam as negociações, Seinfeld continua com o elenco original, né? Aí no caso aqui, ó, os atores aceitaram ganhar $450 mil por episódio, enquanto Jerry, criador e roteirista e ator, estava ganhando $1 milhão. Bem aquele negócio que eu falei com vocês, que a Herói já tinha comentado também, tá? De o Seinfeld tirar simplesmente $1 milhão, mas ele era, né, toda essa responsabilidade aí como ator, roteirista, né, cara, e produtor da série. Infelizmente, aqui nós recebemos na época a notícia do dublador
né, cara, no dia 24 de maio ele morreu num acidente automobilístico no Rio de Janeiro. E edições passadas nós já tínhamos falado sobre uma entrevista que a Herói fez com um ator, né, cara? Uma pena, né, bicho? Foi muito. Ocorreu muito uma comoção na época, afinal de contas, foi um desastre de automóveis. E aí perdeu-se, né? Além do, né, a vida, né, gente? Sendo ceifada e tal. É um profissional do meio artístico ali trabalhando tanto na TV como dublador também. Uma pena. Spawn estreia. O Herói já está no ar nos Estados Unidos. Aqui é sobre a animação do Spawn baseado no quadrinho. Caramba, isso aqui vale muito a pena assistir. Muito, realmente, muito voltado ali ao público do quadrinho, a como foi feita a versão direta para o desenho, que, mano, não sei como, eu não sei como isso aqui não continuou mais pra frente. Não sei se foi custo ou resolveu mexer com outras mídias, mas, cara, não, valeu demais, valeu muito ver. Tá? Eu recomendo, viu, gente? Japão Express, agora um giro rápido pelo que está rolando na Terra do Sol Nascente. Aí mostrando aqui, ó, um encontro de Super Sentais em ação dos Car-Rangers e All-Rangers, os nomes originais. Os nomes originais, né? Aqui não é Power Rangers Zell ou Power Rangers Turbo. São uns especiais. Esse especial é legal pra caramba. Gosto demais. O Car-Red ele é muito zoeiro, enquanto o All-Red não. Então tem um especialzinho deles ali bem bacana de acompanhar. O Speed, né, cara, com a sua nova versão, trazendo aí o Super Match 5. Não curti muito, não falei, não achei ruim assim, então, mas é aquela coisa muito de nostalgia mesmo, tá? Pra mim eu prefiro o clássico, mas o carro ficou muito bacana, realmente. Spectreman para fãs, série completa em LD. Cara, eu acho que é Disc Laser, eu acho que é uns discão, né, trazendo a série. Isso aí é antes do DVD. Tá, galera? Mas parecia tamanho vinil. Só que olha a bagatela quanto que sai mais ou menos por aqui, ó. R$1.000 cada. Tá bom? Um aqui, ó. Nós temos do... Cara, saiu, não sei se foram 4. E aqui diz que no segundo volume diz que tem um piloto, né? O primeiro episódio. Que quem fez o Spectreman foi o Girodan. No caso, que fez o Hideki, né, em Ultraman Jack, no caso o regresso de Ultraman. Mas eu nunca vi. Imagina, bicho, você ter um trem desse na coleção, hein? Caramba. Super Guerreiro Ultra sobre a Irmandade Ultra em desenho animado. A lenda do Super Guerreiro Ultraman, né? E aqui mostrando um pouco, ó, também de um primeiro lugar que estava tendo de anime lá no Japão, né? Desco. Né? Aqui, ó, atualmente a animação que teve suas aventuras originárias da revista Shonen Ace, a Shonen Ace, gente, aqueles quadrinhos que saíam toda semana no Japão e eram um compilado de várias histórias no volume só. Tinha a Shonen Ace, a Shonen Jump, que a Jump ela é a líder, né, de vendas. Eu acho que eu tenho até um short aqui no canal mostrando algumas da Shonen Sunday, sabe, grossonas assim, ó, cores diferentes, mas você encontrava lá várias histórias, dentre elas o próprio Yu-Gi-Oh! Também e outras, caramba, era assim que eram lançados. E aqui mostrando, em primeiro lugar, né, cara, dessa animação aqui da Nadesco, ok? Anastácia, né, uma história bem legal também, a Fox entra de cabeça no mundo de animação, vale a pena, achei muito legal, tá? Só que eu vi ela, foi vídeo, devo ter locado umas 2 vezes, depois eu loquei para ver com os meus filhos e depois, né, cara, os outros mercados que a gente acaba guardando muita animação na nossa coleção. Bem bacana, tá? Primeiras imagens de Austin Powers. Michael Myers é o novo agente secreto do cinema. O mesmo ator aí, o Michael de Quanto Mais Idiota Melhor, ele mandando ver aqui num lá 007, mas muito zoeiro, comédia pra caramba. Acho que ele teve 3 ou 4 filmes. Bicho, absurdamente zoeiro, cara, mas muito zoeiro. Tem um deles que tem uma música da Madonna na trilha sonora. Depois eu olho se é o primeiro ou o segundo. Valia muito assistir. Muito, 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 muito. Ó, o filme do Steel, do Shaquille O'Neal. Filme deve ser estranho. Deve é eufemismo. Tá? Vocês lembram do Aço, aquele personagem dos quadrinhos que apareceu ali depois da morte do Superman? Ai, mano, me faz uma versão aí, nada... Ó, Shaquille O'Neal, excelente jogador de basquete, mas ator é igual Michael Jordan em Space Jam,
sabe? Mas se for pegar qual dos dois que convencia mais, aí ficava um meio a meio muito foda. Nossa, meu Deus. Enfim, não curti muito o filme, não, tá? Superman, A Vingança de Tim Burton. Os temores dos fãs concretizaram. Nicolas Cage vai ser o Superman. Mentira. Graças a Deus isso não aconteceu. Foi cogitado, ok? Tim Burton vai dirigir um novo filme. Segure-se nas cadeiras. Michael Keaton foi convidado para fazer uma participação especial no papel de Batman. Não, isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Foi um delírio coletivo. Apenas de informações que não se concretizaram. Amém. Todo mundo sabe disso, ok? Mas, bicho, rendeu meme. Rendeu muita história para contar até hoje, tá bom? Lobisomem visto em Paris. O bicho tá solto. 16 anos depois de estourar nos cinemas, o clássico do terror moderno Lobisomem Americano em Londres ganha uma sequência. Cara, essa sequência, bicho, é uma coisa assim bem, particularmente falando, cara, não tem nada a ver com o outro em relação ao teor. O que tem a ver é aquela coisa de um cara ser atacado por uma fera realmente, e ele se transformar num lobisomem também. Mas o contexto de como isso acontece nessa sequência, cara, ela tá mais pra uma comédia, ok? Com umas pitadas ali, de pitadinhas mesmo de suspense. Enredo assim um pouco previsível, o elenco é bom, saca? Mas, cara, não tem nada a ver com o teor do grande lobisomem americano em Londres. Sério, cara, na boa. Principalmente em questão que eles usaram mais efeitos especiais do que a maquiagem, né, cara, os que tem no seu filme anterior, que arrebentou. Esse é um bom entretenimento aceitável, tá, gente? Mas, caramba, devia ter tido outro nome, tá? 90 milhões de dólares foi quando arrecadou O Mundo Perdido de Jurassic Park nos Estados Unidos no primeiro final de semana. Cara, isso é muita coisa, bicho. Isso é muita coisa. Pra época que não tinha essa coisa de torrent, o negócio era só cinema, locador e tal, bicho. Ele arrebentou, foi um sucesso absoluto, tá doido. História em quadrinho, Magnum invade as bancas. Hitman, Spectro e Milestone são alguns dos lançamentos, né? Aqui o Hitman mais uma vez. Hardware, a White Star, novo herói na praça, até mostrou ele numa das capas da herói anterior. E aqui a capa da semana com uma do Nightwing, né, o Asa Noturna. E em vídeo, ali em 97, Michael Jordan e Looney Tunes juntos, mostrando aqui, né, gente, quando saiu a aventura diretamente do cinema para vídeo. Cheguei a alocar, acho que não, cara, acho que não cheguei a alocar, não. Cheguei a ver ele no SBT, né, que passou depois e tal. Divertido? Sim, muito divertido. O outro também não é ruim, sabe, mas são bem diferentes ali os contextos como foi feito, né? Mas vale a pena assistir os dois, mas eu prefiro o primeiro, tá? E aqui que chega algo muito especial para mim sobre o Correio, aqui, ó, ali dessa revista em 1997, trazendo, gente, olha aqui, uma correspondência do Canadá, sério, velho, do Canadá, pô, que bacana, viu? Tá. Rio de Janeiro, para variar, Juiz de Fora, Minas Gerais e São Paulo. Mas o que chama atenção para mim aqui, ó, é essa aqui, gente. Os ganhadores das 30 camisetas Marvel e DC. E aí eu tô vendo aqui de boa, olha aqui o nome Renato P. Sanders de Belo Horizonte. Sou euzinho aqui, ó. Sim, ganhei uma camisa, tá? Da campanha Marvel vs DC, era uma camisa branca, tá, gente, ela já foi há muito tempo, viu? Era uma camisa branca mostrando o confronto entre o Superman e o Hulk. Cara, eu usei aquela camisa até não poder mais, e foi a primeira vez que o meu nome apareceu aqui nas páginas da revista Herói, justamente na revista que eu não encontrava de jeito nenhum, e eu aqui. Isso aí, bicho, tem mais, até balancear a câmera aqui, mas tem mais, que porra, cara, eu fiquei muito empolgado quando eu li. Na época, não, fiquei demais empolgado, cara. Falei, pô, realmente aqui, ó. E por que eu falo que a Herói realmente premiado? Aqui, ó. Testemunha, viu? Muito bacana, muito bacana. E os demais, né, que ganharam. Obrigado a todos que se inscreveram também. Abre o Jovem, especial assíduo e tal. Pô, legal, cara. Legal mesmo. Algo sobreviveu, aqui trazendo, né, então, algumas informações sobre o filme The Lost World, com a volta do Jeff Goldblum, né? Tem a Demi Moore. O filme mais lucrativo da história chega ao Brasil. Cláudio Castilho
conversou com todos da equipe do filme e agora você confere cada detalhe. E aí trazendo, né, cara, como é, aqui o Spielberg, trazendo como que foi feito essa produção, bem legal, né? Teve outra ilha com, né, novos espécimes, novos personagens, novos riscos, ok? Aqui a filha dele, do personagem. Aqui o Jeff Goldblum. Ele participou do primeiro Jurassic Park e de Independence Day. Agora Goldblum retorna em Um Mundo Perdido. A Herói conversou com ele, então, né? Teve aquela entrevista, fazendo algumas perguntas para ele e tal. Tem uma aqui que ficou bem legal. Como posso eu recusar um convite de Spielberg? Ele é simplesmente meu ídolo. Cara, como assim, né? Não tem jeito. Teve umas boas cenas, novos espécimes aparecendo, foram legais pra caramba também, novas situações. Era muito legal ele falando que não iria de jeito nenhum nessa ilha, mas ele teve que ir porque, né, a filhota dele também tava. E o affair da vez. Muita aventura, visual muito legal. Quem acompanhava o Jurassic Park aí, bicho, pra mim deveria ter parado até no 1, mas já que teve o 2, foi ok. Me teve aquele 3, caramba, que mesmo com o elenco, nossa, e aí me vieram, né, o próximo, cara, foi uma trilogia também. Trilogia não, que tem uma outra aí, até com a Scarlett Johansson, que parece dar uma rebutada no negócio. Cara, pra mim poderia ter parado por aqui. Mas não, vamos que vamos, né, que enquanto gerar uma graninha, como fala que não gera uma grana, você mexer com filmagens com dinossauros, né, cara? Um elenco humano ali só pra ter a história e aí eles trabalharem muito no visual. Mas, cara, aqui eu curti pra caramba, o Jeff Goldblum tava mandando muito bem aí. Yu Yu Hakusho, aqui ó, chega a hora de encarar o Torneio das Trevas, junto de Yusuke, Kuwabara, Kurama, Riei, Genkai, os capetas que se cuidem, por Marcelo Delgré. Cara, aqui foi justamente depois daquela saga que teve na mansão do Tarukani, que eles salvaram a Yukina, né, e tal, e eles, entre aspas, derrotaram os irmãos Toguro. Mas não, cara, não foi bem assim. Aqui ocorreu, bicho, o ultimato. Eles não foram assim, bem dizer, convidados. Aqui é para vocês participarem do torneio, senão vocês vão morrer aqui mesmo. Isso foi só o Toguro, bicho, se apresentando de novo ali pro Yusuke, falando que nem usou a metade da força total dele. Mano, aquilo ali foi foda. Tem uma imagem dele chegando no templo de Genkai, né, lá chegando, dentro de alguns meses eu preciso ficar muito forte. E é verdade, cara, teve que passar muito aperto. E quanto a isso, ocorreu também entre Kurama, o Rie, a galera toda intimada ali a participar, né? Aquele grande Torneio das Trevas, o melhor arco de Yu Yu Hakusho, acredito eu, né, para todos, em que o time Uramesh, né, enfrentam os demais times ali dos grandes investidores que trabalhavam ali com o seu dinheiro investindo em yokais para puro divertimento. É bem isso mesmo. Aquele torneio do pega pra capar, sabe? Aqui mostra o Kuwabara lutando contra o Linko do time Lokuyukai, né? O Linko dos Ioiô e o Kuwabara que também consegue fazer uma curva aqui com a sua Leiken, bem legal, para enfrentar essas curvas aqui dos Ioiô demoníaco que detonava com ele. O Link e o Kuwabara fizeram uma luta muito bacana. Aqui o Kurama. O Kurama, eu esqueci o nome do primeiro personagem que ele luta. Que, velho, o Kurama simplesmente detona com ele. A princípio ele pensou que o adversário pensou que estava com o Kurama na mão por ter colocado um demôniozinho para ameaçar a mãe dele, né, humana. Bicho, não adiantou muito não. E quando o Kurama joga aquela sementinha nele e depois põe a sementinha para germinar, muito foda. Aí aqui mostrando personagens, o Suzuki e o Shishiwaka Maru, do time Uraltog, muito forte, muito forte. O time Makoto Tsukai, o Ninja das Trevas, que dentre os personagens mais fortes era o Jin, o Homem-Vento. Aqui o confronto de Yusuke contra o Tiu, né, o mais forte do time Lokuyukai. Lokuyukai, falando na pronúncia aqui, porque está escrito Rokuyukai. Né? Toguro Team, Uraltog, Makoto Tsukai, o time do Dr. Ichigaki, bem legal também. Aqui, a mascarada, a Genkai, quando ela usa, né, o reflexo demoníaco, em que ela, puxando a energia contra, ela consegue se rejuvenescer e ficar assim por um tempo. Mano, tem lutas aqui maravilhosas. Essa do Tio e do Yusuke, então, porradão, assim, direto, muito legal, vale a pena.
Aqui trazendo um pouco sobre Jack Chan, cara, herói, né? Falando aqui, ó, ele não usa dublês, ele detona os inimigos, faz todo mundo rir. Ricardo Matsumoto dá ficha completa aqui de vários filmes do grande Jack Chan, cara. Grande, sinceramente aqui, um dos atores mais queridos de filmes de artes marciais, comédia, muita zoeira. Tem uma fala que ele diz no filme do Terno de 6 bilhões de dólares, 1 bilhão de dólares, alguma coisa assim, que ele fala que nem todo chinês é Bruce Lee, o que é verdade, né? Ele faz aquela coisa bem de não entender de luta, mas quando ele usa o terno. E tem outros filmes aqui muito bacanas com ele. Aqui no caso é o Arrebentando em Nova York, que esse aqui, bicho, é um dos que mostra, em todos os filmes, pelo menos a grande maioria dos filmes do Jack Chan, eles têm uns making off, né, de como foi feito as cenas, e mostrando, bicho, como ele se machucava, alguns machucados mais sérios que outros, ou outros, né, nem tanto. Tem um, bicho, eu esqueci o nome, ele é mais antigo, ele caindo de uma altura, que ele vai acertando alguns toldos, assim, plataformas, cara, até chegar no chão, ele feito a cena, foi demais. Mas aqui, no Arrebentando em Nova York, tem uma cena que ele pula para um barco, e nesse aí ele fratura o pé. Ingessam o pé, colocam um tênis falso e o bicho continua a filmar, simplesmente assim. Isso é só uma das coisas. Teores assim mais sérios de filmes dele, tem o próprio Police Story, né? E tem aqueles que é muito zoeiro. O City Hunter, por exemplo, meu Deus, cara, o cara tá de Chun-Li. Gente, vocês já viram o City Hunter? O cara tá de Chun-Li. Aqui tem uma filmografia dele, né, em vídeo, desde 71. Sem esquecer que ele contracenou, ele trabalhou no mesmo filme do Bruce Lee, o Operação Dragão, ali, sendo um dos sacos de pancada. Porque pra ser dublê, tem que saber cair, tem que saber pular, tem que saber tomar porrada. Tem que saber, porque senão se arrebenta muito. Tem até uma que fala que na cena dele com o Bruce Lee acertou ele numa parte lá bem real, acertou realmente, que o Bruce Lee para, dá um abraço dele, pede desculpa por ter, né, acertado, que nossa senhora. Mas, bicho, tem uma carreira mais do que consolidada, repito, muito querido até hoje, dentro do fã do Auxílio Entretenimento, e pra mim, ele continua muito bem. Aqui, ó, nessa parte da filmografia, tem de uma estrela decepcionante até 5 imperdível, tá? E aí, ó, temos aqui o próprio Arrebentando em Nova York, tá? O Mestre Invencível é muito bom, ok? Tem uma que ele fez a nova Fúria do Dragão, tá? E dentre outros, gente, muito bom mesmo, vale a pena. E dos últimos pra cá, ele tá trabalhando mais ainda numa interpretação muito mais convincente do que apenas luta, vale demais. Aqui o selo Vertigo, a invasão de um novo universo de história e quadrinho no Brasil, que tem aquelas pegadas mais sérias, né, cara? Mostrando aqui a galera do Doom Patrol, a Patrulha do Destino, os Invisibles, o próprio Santo dos Assassinos aqui, tá? Whitecraft, tudo com uma pegada, gente, mais séria, entende? Mais porradaria, mais violenta, ok? Com textos bem mais adultos, tá? Aqui tá até citando o Preacher também. E muita coisa que vinha do selo Vertigo, o Monstro do Pântano, como já deve ter visto, Hellblazer, sabe? E aqui contando um pouco, né, sobre outros lançamentos desse selo vindo aqui para o Brasil, que realmente valeu muito a pena. E no Arquivo Herói nós trazemos duas figuras aqui bem legais, tá? Salvamu, Demolidor, né, baseado num lutador de verdade, muito bacana, tá? De Muay Thai, né? Aqui, ó, título original, Kick no Oni, o chute do demônio, exibição de 1970-71, 26 episódios. Chegou a passar aqui no Brasil, eu peguei a reprise, no ano que passou, eu não assisti, mas mais um pouquinho eu consegui pegar, e aí, nossa senhora, não tem como, excelente o Salvamu, e aqui o personagem, ó, tá, na vida real, contando aí quando ele perdeu, cara, tinha umas cenas, ele tem umas coisas que é assim, até no próprio desenho era estranho você ver a execução de alguns chutes. Mas eu não tava nem aí, velho. Tava nem aí, eu queria ver a porrada e tava legal demais. Vale a pena, viu, gente? Para os saudosistas, quem gosta de um anime mais clássico também, bem ali a lá Speed Racer e tudo mais, Phantoms e tal, mas aqui pegando uma ideia mais real no mundo do lutador, tá? Do Tadashi Salvamu, tá bom? E aqui do Bruce Willis, do Duro de Matar de Hollywood. Gente, tem uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu não sabia que ele tinha nascido na Alemanha. Eu não sabia, sinceramente, também nunca procurei saber, né, fica difícil.
Mas excelente ator, infelizmente está passando, né, por um grande problema de saúde com a idade também, e acho que não é muita idade, mas é a doença, né, que o está acometendo assim de forma muito avassaladora, né, tanto que o afastou. Tem muita coisa falando sobre ele em relação a essa situação, mas eu gosto de lembrar muito como ele é lembrado com todo o seu trabalho, né? Isso aqui, ó, o Duro de Matar é apenas um dos. Eu lembro dele ali no A Gata e o Rato, né? O Moonlighting, que série de comédia, detetive muito legal que ele fez com a Sybil. Muito bacana, viu? E aqui trazendo a sua filmografia. Desde 85, aqui ó, que é justamente a série A Gata e o Rato, Encontros Escuras, bem legal, Duro de Matar de 88, Assassinato em Hollywood, Fantasmas de Guerra, Duro de Matar 2, Bill Bucket, O Mundo dos Seus Pés, o Hudson Hawk, que é o Falcão Está Solto, bem legal o Falcão Está Solto, tá? O Último Boy Scout, excelente filme que ele faz com aquele ator de Eu, a Patroa e as Crianças, filmaço, A Fogueira das Vaidades, O Jogador, A Morte Lhe Cai Bem, esse aqui ele fez com a Goldie Hawn e a... Ai, gente, esqueci o nome da atriz maravilhosa que fez O Diabo Veste Prada. Como você pode esquecer o nome assim, Renato? Mas eu coloco aqui, enfim, tá? O Anjo da Guarda, Tempo de Violência, filmaço também. O Indomável, tá? O Duro de Matar, a Vingança, ali o 3. Os 12 Macacos, aqui ele tá na versão do filme dos 12 Macacos. O Último Matador, que tá bem estilo Johnny Woo. E o Quinto Elemento, que também ele tá muito bem ali com a Mila. E tem muitos outros filmes que ele fez também, né, cara? Que, pelo amor de Deus, não tem como você esquecer o grande trabalho de Bruce Willis como ator, ele, tanto na televisão quanto no cinema e filmes também diretamente para vídeos, cara. Trazendo aqui um arquivo bem legal dele, tá? Fechando a revista número 119 aqui, que com muito carinho, cara, eu gosto de falar, né? Gostei muito de comentar aqui, tanto que esse vídeo ficou um pouco maior, mas eu queria dividir com vocês, tá? A experiência de como foi com essa edição em especial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de continuar aí com a gente. Porque, ó, 119. Vamos contando, viu, gente? Alguém lembra até onde que a Herói foi nesse formato aqui? Comenta aí. Valeu!